O Diálogos na USP está de volta, hoje fazendo uma retrospectiva do ano de 2019, conversando com o professor Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, coordenador do Centro Ibero-Americano na USP e colunista da Rádio USP, e o professor Zé Álvaro Moisés, professor de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, e coordenador do Grupo de Trabalho Qualidade da Democracia do Instituto de Estudos Avançados, também da USP, também colunista da Rádio USP. Professores, nós falamos rapidamente, tocamos nesse ponto a respeito de outras manifestações do que eclodiu, parece que destamparam a panela de pressão, principalmente na América do Sul, o professor Zé Álvaro lembrou também Líbano, Irã, os coletes amarelos na França, emparedando Macron. O que foi isso, professor Pedro Dallari? Isso foi uma resposta em vários níveis, claro, não podemos comparar o que acontece na França com o que acontece na Bolívia, nem com o que acontece na Bolívia, o que acontece no Chile ou no Irã, mas apenas ver que houve uma combustão aí. As coisas saíram do controle do poder estabelecido. Sem dúvida. Tem fio condutor? Eu creio que sim. Vamos pegar o caso da América do Sul de maneira breve, sim, né, claro, para poder sintetizar. Eu tiro dessa análise a Venezuela. A Venezuela é uma ditadura, né, com todas as características de ditadura e, portanto, fica difícil falar em crise da democracia. Exatamente, porque onde não há. Não há democracia. Já não tem mais. Já não tem mais. Exatamente, né? A crise já foi faz tempo. Nos outros países, eu vejo um quadro democrático e um grau de insatisfação da população grande contra o que você chamou dos poderes estabelecidos, né? Baseado, a meu ver, nessa insatisfação diante da corrupção, diante da precariedade dos serviços públicos que atingem uma parcela significativa da população e diante da insegurança econômica, que em algumas vezes descamba até para o desemprego. Isso gerou manifestações, claro que em cada país há elementos deflagradores que são diferentes, o aumento do combustível no Equador, o problema da fraude eleitoral na Bolívia, mas o pano de fundo me parece esse, né? Em alguns países, isso gerou grandes mobilizações sociais. Em outros países, isso foi canalizado para o processo eleitoral. É o caso da Argentina e o caso do Uruguai, onde, com chaves diferentes, os governos foram derrotados, né? Na Argentina, o governo liberal perdeu para um governo de feição mais social-democrata, né? Retomando a tradição peronista, e no Uruguai se deu exatamente o contrário, né? A Frente Ampla Social-Democrata perdeu para um governo de feição mais liberal. E é interessante que quer dizer, essas mudanças ou as mobilizações sociais, elas até agora, pelo menos, não colocaram em xeque a democracia. Em nenhum desses países, os tanques voltaram para a rua, sim, para gerar poder aos militares, como era da tradição da América do Sul. Isso é uma vitória, né? Isso é uma grande vitória. É uma grande vitória. Isso não significa que não tenha havido problemas na Bolívia e no Chile. A repressão, inclusive de segmentos das Forças Armadas ou então da polícia, foi muito forte, mas não se cogita, pelo menos aparentemente, da tomada do poder pelos militares, o que é algo que não deve deixar de ser considerado, considerando-se toda a nossa história. Então, daí a minha análise de ver com preocupação, porque a democracia realmente é frágil, né, e pode correr risco, mas, por outro lado, de ter a expectativa de que as lideranças políticas tradicionais consigam se reciclar e entender esses anseios da sociedade que são legítimos, ou seja, que tem uma dose de razão muito grande. Sim, né? Mesmo que as opções, às vezes, possam não ser as melhores do meu ponto de vista, eu não posso ignorar essas motivações, não é? Daí porque eu ver um fio condutor que, a princípio, não questiona a democracia como regime, mas que está muito insatisfeita com a democracia, o que pode gerar realmente uma preocupação grande. Em cima disso, professor Zé Álvaro, eu acho que vai muito também do que foi falado no bloco anterior, que foi mencionado, acho que foi o professor Pedro colocou, que é dessa certa incapacidade das forças políticas se reconectarem com a sociedade.
Falta isso de fato? E o que é necessário fazer para que haja essa reconexão com a sociedade? Porque talvez tudo isso que nós conversamos aqui, do que aconteceu em vários países, no Brasil também, é essa falta de conexão. Então, Marcelo, eu acho que, na verdade, esse é o grande desafio. Não é? Quer dizer, o quadro da crise está aí. Aliás, uma coisa curiosa, tanto no caso do Chile como no caso da Bolívia, os resultados econômicos da última década foram positivos. Sim, exatamente. Inclusive, houve aumento da renda per capita a um nível que nunca tinha ocorrido na Bolívia, de 6, 7 mil dólares para coisa de 23 mil, 24 mil. No caso do Chile, também um aumento muito grande. Então, qual foi a insatisfação? O problema não é a economia, a né? insatisfação com o funcionamento da política. Agora, veja, uma coisa interessante, eu acho que o Pedro chama a atenção para uma coisa importante, com razão. As soluções do Uruguai e da Argentina são soluções ainda no quadro eleitoral democrático. E no caso do Chile, apesar de tudo, caminhou na direção de um acordo entre as forças de oposição e do governo chileno para, eventualmente, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte em 2020 para responder a uma reivindicação muito intensa, muito forte, com muito vigor, que está nos movimentos, que é a de mudar a Constituição em relação à tradição que vem ainda do período Pinochet. Sim. Quer dizer, essa é uma solução democrática, que, portanto, vai exigir, já teve alguma inventividade, mas vai exigir mais ainda, mais criatividade. Agora, eu acho que no nosso caso, nós estamos numa situação, desse ponto de vista, um pouco pior. O vácuo que se abriu aqui, num certo sentido, foi extremamente crítico, quase que afastou todas as lideranças tradicionais que tinham tido um papel durante todo o processo da democratização. Afastou e elas não foram capazes de responder. A pergunta é, serão capazes agora? O impacto da Operação Lava Jato, eu até sobre isso queria comentar uma claro, questão anexa. Não é? Eu não acho que o problema foi a Lava Jato. O problema foi o que deu origem à Lava Jato. Ou seja, as práticas de corrupção e tentar entender o sistema político brasileiro como só funcionando bem se pudesse apelar para os mecanismos de corrupção. Eu acho que isto gerou uma parte da crise. A crise não é só por causa da corrupção, é também por causa do desemprego, é também por causa da situação da criminalidade, que é um horror. Não é? O cenário que vinha se mantendo é de 60 mil pessoas, mais de 60 mil, não é? Sendo mortas por criminosos anualmente. É uma coisa louca. Né? É uma guerra do Vietnã. Eu diria que o grande desafio para as lideranças é entender esta crise e, ao mesmo tempo, produzir soluções novas. Pedro também mencionou, a meu juízo, uma coisa muito importante. A primeira resposta que tem que ser dada é em 2020. Os partidos políticos, os movimentos da sociedade civil, inclusive os movimentos que estão muito voltados para a renovação política, não é? Tem vários aí, muitos, inclusive, que já tiveram algum resultado nas eleições de 2018, terão que apresentar nomes novos para vereadores, para as prefeituras, não é? Trabalhar nesta ideia de que nós precisamos renovar a liderança política do país, desde que também partidos e movimentos exijam dois compromissos. O compromisso de manter a democracia e o compromisso de uma perspectiva republicana, que coloca o interesse público acima dos interesses privados, dos grupos, das corporações, das facções. Então, isso é uma coisa que vai exigir muito trabalho. Não é? Você tinha feito uma pergunta de como sair desse panorama de crise. Eu acho que a saída depende disto. Não é? Eu não acho que vai ocorrer no Brasil exatamente o mesmo fenômeno que ocorreu na Itália com a Operação Mãos Limpas, de desaparecimento dos principais partidos, como o Partido Democrata Cristão, o Partido Socialista, a mudança do Partido Comunista. Não acho que vai ser o mesmo cenário, mas é um cenário também de crise. As pessoas estão muito de costas voltadas para os partidos, porque não veem nos partidos nenhuma democracia interna, nenhum procedimento de conexão para ouvir as pessoas, trazê-las para discutir programa, para discutir nomes. Então, essa mudança precisa ocorrer agora. E eu acho que ela vai ocorrer, muito provavelmente, de baixo para cima.
a partir dos movimentos que na sociedade estão propondo perspectivas novas. Em alguns casos, estão sendo obrigados a arrombar a porta dos partidos para poder colocar temas novos, uma metodologia nova e também uma sensibilidade que a política tem que ter diante da situação da sociedade. Eu fiquei muito impressionado com a campanha de 2018, que eu acho que faltou a maior parte dos candidatos do centro democrático, das forças democráticas, expressar interesse e compaixão com o sofrimento das pessoas. É preciso que, de alguma maneira, a política democrática seja capaz de falar às pessoas no que elas estão sentindo de mais importante. Porque senão o que as pessoas se sentem é que elas estão desprezadas, elas são usadas apenas como trampolim dos políticos, e isso levou a essa crise que nós estamos vivendo. Então, sair dessa crise significa fazer o contrário, desenvolver um script que exatamente vai numa outra direção, de estabelecer conexões e, de alguma maneira, restabelecer a soberania das pessoas, que tem que não apenas votar, mas tem que ter capacidade de influenciar governos. Sim, e aí nesse caso, professor Pedro, exatamente o que o professor Zé colocou, é resgatar a cidadania, né? Acho que esse resgate é essencial, usar essa expressão tão em moda, é empoderar a sociedade no final. Sem dúvida, porque, veja, será que a sociedade não via que a situação podia não estar tão boa? Sem dúvida que via. Mas eu acho e vejo que hoje ela se sente com mais capacidade de intervir no processo, né? E seja por causa da tecnologia que introduziu um conjunto de mecanismos que permite aos indivíduos ter um raio de ação muito maior, seja porque há um volume de informações que circula com muita intensidade na sociedade, né? O fato é que as pessoas estão mais críticas, né? Sim. E aí é que eu insisto, quer dizer, isso de um lado balançou a bananeira, né, como a gente diz, desestabilizou os padrões normais, o que causa preocupação, mas de outro lado é positivo isso, né? Ou seja, o fato de que os indivíduos comecem a ter exige uma renovação, sensação, né, de que podem contar mais, que a sua participação é relevante, é um dado positivo do ponto de vista da cidadania. E, portanto, cabe justamente aos setores que atuam para organizar a sociedade ter a percepção da necessidade dessa reconexão, porque isso é um dado positivo, né? Essa perspectiva das pessoas serem mais críticas, né? É o lado bom do mau humor, né? Quer dizer, delas serem menos dóceis, menos passivas. É uma energia que pode, se bem canalizada, se os instrumentos da democracia forem adequados, gerarem realmente uma mobilização social no sentido positivo. Eu sinto que hoje os líderes e os governantes estão mais pressionados por critérios do que a gente chama de accountability, né? De ter que prestar contas, e isso é algo que eu vejo como algo positivo. Agora, é preciso que as pessoas se organizem para atuar nesta sociedade mais crítica. Já podemos esperar isso para 2020 ou é muito cedo? Ou Olha, começar, pelo menos em 2020, esse processo? Quero crer que sim, né? Da mesma maneira que os problemas às vezes evoluem com rapidez, muitas vezes as soluções aparecem também, e eu quero crer que sim, que talvez tenha chegado a hora de uma renovação até geracional na vida social e política brasileira, e que isso possa trazer realmente novidades. Mas me preocupa o fato de isso não ser visível ainda, né? Analisando a cena política, nós não enxergamos essa renovação, mas é muito importante que ela venha. Só que a gente concorda com isso, professor? Uma observação claro. sobre isso, Marcelo, que é a seguinte: eu estou inteiramente de acordo com o Pedro que é muito importante que essa renovação ocorra agora, Sim. num momento em que a disputa eleitoral, num certo sentido, vai colocar em questão projetos.
né? Inclusive projeto do governo. O governo do presidente Jair Bolsonaro vai dar uma grande atenção com a ideia de lançar os nomes associados à sua perspectiva nestas eleições. Então, desse ponto de vista, uma questão, num certo sentido, nova que eu queria trazer para o debate é que, diante do monolitismo do lado que hoje tem poder, porque inclusive tem apoio de uma parte dos militares, é muito forte. Esse governo, apesar de ser atabalhoado, apesar de muitas vezes fazer pronunciamentos que são ridículos, sim, risíveis, vão contra o conhecimento estabelecido em muitas áreas, para não dizer do terraplanismo na área da cultura, na área da educação, são coisas incríveis. Mas, apesar disso, é um governo forte. Diante de um governo forte, que no vácuo que ocorreu em 2018, derrotou tantas forças, eu diria, nós não podemos entrar nas disputas eleitorais de agora, de 2020 e 2022, da mesma maneira que entramos no ano passado, completamente divididos, sem perspectiva e, num certo sentido, disputando nas mesmas áreas. Eu, às vezes, vejo entrevista de alguns líderes, não é o caso de ficar mencionando os nomes, mas líderes que brigam, por exemplo, dentro da esquerda, uns contra os outros, dentro do campo liberal-democrático. Só se enfraquecem, Quer dizer, né? não faz o menor sentido, neste momento, diante das nossas prioridades, esse tipo de conflito que é menor e que não cria condições de unidade, de diálogo, não cria condições, inclusive, de reconhecer as novas lideranças que precisam ser reconhecidas, que algumas delas estão vindo. Sim. Estão buscando abrir espaço, querem atuar, e é preciso que as forças mais tradicionais sejam capazes de reconhecer isso. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é que eu acho que está na hora, nós temos que discutir qual é a natureza da frente política que deve enfrentar as eleições de 2020 e de 2022. Será uma frente mais restrita, por exemplo, no campo da esquerda, ou será uma frente mais ampla, democrática, que no centro seja capaz, por exemplo, de restabelecer a perspectiva de que a política democrática tem que ter tolerância, tem que reconhecer a legitimidade do adversário e, portanto, colocar o debate num outro patamar. Agora, nós precisamos apresentar isso como uma alternativa que não apenas é diferente, mas é substancialmente oposta ao que esse governo atual está fazendo, que, num certo sentido, trabalha a polarização, estimula a ideia de que as pessoas podem ter uma visão de completa negação do outro, independentemente de saber se é um adversário, se é um inimigo. Então, nós vamos superar essa ideia que, num certo sentido, para usar uma imagem clássica, aproxima a política da guerra. Exatamente, é assustador. Onde temos adversários, mas não, temos inimigos, mas não temos adversários. A superação disso supõe mobilização, supõe militância das lideranças democráticas. Elas precisam dizer essas coisas nessa nova fase, né? E dentro disso, professor Pedro, talvez a gente possa, não sei se é exagero ou não dizer, mas exatamente o que nós estamos conversando aqui, o professor Zé Alves colocou também, talvez até o ano de 2019 tenha sido pedagógico, né? Nós temos que aprender com o que aconteceu esse ano, seja no Brasil ou no mundo, para corrigir erros, para corrigir rotas. Eu tenho um colega de universitário que diz que, né, reproduz aquele ditado comum que Deus, às vezes, escreve certo por linhas tortas. Sim. Mas eu ponderaria que não precisava ser tão torto assim. Exatamente. Né? Não precisava exagerar no susto. Né? Na tortuosidade. A grande incógnita é essa. Será que esse período que a gente está vivendo é o que a gente chama, nós, acadêmicos e cientistas, um ponto fora na curva? Porque o país, o Brasil, vinha numa evolução lenta, mas numa evolução, se nós pegarmos desde a consolidação da democracia com o governo Sarney, a Constituição, depois a estabilização da economia com o governo Fernando Henrique, o resgate da dívida social, de certa maneira, que foi a marca dos governos Lula, ou seja, há um sentido de continuidade e de evolução que sofre um baque agora. A dúvida é saber se esse baque veio para ficar e agora, então, ou se será possível, claro que de uma maneira atualizada, os italianos têm uma expressão que eu gosto muito, aggiornamento, ou seja, a ideia de atualização, né? De colocar em dia,
renovando, portanto, Por isso que eu falei retomar... por isso eu falei da capacidade pedagógica de tudo isso que É ele está isso. vendo. Eu quero ser otimista no sentido de que isso seja possível, né? Mas é um desafio que vai exigir, e aí eu insisto, não é só das lideranças políticas em sentido estrito, mas da sociedade, né? Nós, da universidade, temos que estar mais conectados com a sociedade, né? Ou seja, os sindicatos, as grandes organizações sociais têm que entender melhor as motivações da sociedade para poder justamente restaurar os canais de convivência pacífica e democrática. E termino chamando a atenção para um espetáculo belíssimo que foi a eleição do Uruguai. Foi uma eleição muito disputada. A vitória do Partido Nacional, né, de corte liberal, contra a Frente Ampla de corte social-democrata foi por uma diferença mínima de votos e não houve um incidente. Não houve nenhum incidente, ou seja, né? Aguardaram a apuração exatamente porque a eleição foi muito apertada. Ela foi postergada e isso em qualquer país geraria uma enorme aflição. Lá não foi, né? Houve uma responsabilidade das lideranças políticas de esperar a declaração do resultado e, ao final, quem perdeu reconheceu a derrota e quem ganhou assumiu que, como quem perdeu, perdeu com um número muito expressivo de votos, obviamente não poderia ser desconsiderada aquele conjunto de políticas que foram defendidas pelos que perderam, né? E o primeiro gesto do governo nacional branco foi justamente de sinalizar que não ia fazer uma mudança de 180 graus, né, naquilo que tinha sido o governo anterior, exatamente porque o cenário político não indicava isso. É isso que eu tenho, o desejo, a esperança para o Brasil em 2020. Você compartilha, professor Zé? Para nós terminarmos, quase chegarmos ao final. Não, compartilho sim. Eu acho que essa é a perspectiva que está posta e, num certo sentido, nesse debate nosso, nós estamos fazendo referência ao fato de que no Brasil houve, de 1988 para cá, meados dos anos 80 para cá, houve uma experiência de produção de políticas de Estado, não era estritamente do governo A, do governo B, mas que foram sendo reconhecidas como políticas de Estado, muito como resposta democrática à sociedade, aos anseios da sociedade. Isso, num certo sentido, há uma tentativa de destruir, de, num certo sentido, passar o borrão por cima e como retirar isso tudo de cena. Eu acho que parte do desafio é exatamente saber como retomar essa tradição de políticas de Estado que tiveram importância, foram respostas à sociedade, mas, ao mesmo tempo, com com um conteúdo renovado que permita conectar com essas pessoas que ficaram tão indignadas com a dificuldade da democracia de responder, não é? de entregar as coisas que as pessoas esperam por causa da sua condição de vida. Quer dizer, eu acho que é preciso ter em conta também que houve muitas mudanças, ocorreram muitas mudanças na economia e na organização da sociedade, que tem camadas emergentes novas que não têm mais a mesma, digamos, conformação que tinha antes. Nós não temos mais, por exemplo, uma base social trabalhista, não é, que dava tanto apoio para os partidos social-democratas em muitos países do mundo. Mudou e a juventude, uma parte dos jovens que vem com outra cabeça, com outra inserção no mercado de trabalho, algumas vezes não entendem bem o diálogo, a dinâmica e o mecanismo de funcionamento da democracia. Isso significa que a educação cívica, que é um papel dos partidos políticos, das organizações da sociedade civil, mas eu acho que o professor Pedro Dallari lembra bem, é um papel da universidade também. Exatamente. Da universidade, do sistema de ensino. Nós precisamos, de alguma maneira... Veja, uma coisa, Marcelo, o sistema político brasileiro pede que os jovens de 16 anos em diante votem. É voluntário, mas pede que votem. Mas não há, em todo programa de educação, não há uma palavra que, de alguma maneira, explique a relação entre o funcionamento do executivo, do legislativo, do judiciário e os direitos dos jovens, dos meninos e das meninas que estão na escola. Então, nós precisamos enfrentar isso. Enfrentar isso, essa é uma tarefa dos partidos políticos, de novo, da classe política, mas ela é uma tarefa também da sociedade e principalmente da universidade, do sistema de ensino, do sistema de educação.
não será fácil isso, porque o que está prevalecendo hoje pelo governo atual é exatamente o oposto, o contrário. É uma tentativa de... Hoje mesmo há uma frase horrível do presidente da República em relação ao educador Paulo Freire, chamando Paulo Freire de um energúmeno. Quer dizer, afora, digamos assim, a falta de educação, a falta de respeito que isso implica no tratamento de pessoas que pensam diferente, não é? Afora isso, há uma negação de uma política de educação que é de integrar as pessoas. E isso nós precisamos, de alguma maneira, recuperar. Não podemos simplesmente imaginar que, por causa da crise que ocorreu, tem políticas e tem procedimentos que não devam ser recuperados. Evidentemente, recuperados nos termos que responderão ao que as pessoas precisam, não é? Verdade, isso, e aguardar. Esperamos que 2020 nós possamos ter, e eu mencionei muito rapidamente, não deu tempo nós conversarmos aqui, novas Gretas. É verdade, né? Que é um exemplo de uma liderança jovem que está se expressando, né? Precisamos de mais pirralhas. Sem dúvida nenhuma. Bom, mas o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença do professor Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, coordenador do Centro Ibero-Americano da Universidade de São Paulo e também colunista da Rádio USP, e o professor José Álvaro Moisés, professor de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLESH, coordenador do Grupo de Trabalho e Qualidade da Democracia do Instituto de Estudos Avançados da USP e também colunista da Rádio USP. Professores, muitíssimo obrigado e que ano que vem, se nós nos encontrarmos aqui, não precisamos dizer que 2020 foi um ano que vivemos perigosamente. De novo, né? De novo, não. Basta. Muito obrigado. Agora um signo de esperança do que podemos fazer, né? Exatamente. Muito obrigado aos senhores, obrigado a você por toda essa companhia ao longo do ano. Um ótimo 2020 para todos nós.